Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Hugo Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor. Vamos conversar? Que tal a gente compartilhar alguns insights motivacionais de caráter inspirador? Porque o espírito, tudo se renova. E como amanhecemos renovados, aprumados, consertados, podemos aprender. E uma das coisas que devemos ter noção é a compulsão à repetição no âmbito dos quadros clínicos. Porque o imaginário, a imago do sujeito, o imaginário, pode estar corrompido. E essa ruptura da imaginação é o que leva à fragilidade do sujeito, às compulsões e às repetições, nos casos de histeria, por exemplo. Se nós nos abastecermos de fé e virtude, que é luz, de lógica, podemos encontrar a raiz nevrálgica da alienação da personalidade. E se tratando de arqueologia da personalidade, mergulhamos fundo dentro de nós mesmos para preenchermos o vazio que falta. E esse vazio que falta, a existencialidade, são os significantes. E como somos agraciados por Deus, temos a fé e a valência de que é notório do não saber para o saber, da inocência para a consciência, a transcendência da opressão, a transcendência das compulsões, das repetições, nos casos de neurose ou nos casos de paranoia, para realizar que estamos no aqui e agora. E esse aqui e agora, ele é o infinito. Ele é o infinito, é o real do infinito, certo? É o que não se pode encontrar imediatamente no ontológico, porque o ontológico está barrado, está crucificado. E esse crucifixo do ontológico é justamente ali a espada do Espírito de Deus. E esse Espírito Santo de Deus é o que nos une e congrega no amor fraterno. E esse amor fraterno é o que dá as ondas, as vibrações, as frequências do sujeito saber estar presente, saber aceitar o presente, saber confluir ao presente, saber estar no contínuo da existência, da consciência. E as existências são totalizações, sem reducionismo, mas de uma forma simples, e que passe a transparência da lucidez. Não podemos esquecer que vivemos num mundo dialético. As ideias, as coisas inconscientes, engessadas,
a reelaboração a partir dos pontos de trauma, de alma, de compulsão à repetição, de significante para significante, na cadeia de significante do discurso, do inconsciente. Até mesmo se tratando de teorias, né? Científicas ou não, inducionistas, falsificacionistas ou não, energéticas, culturas enérgicas, né? Culturas do grande outro, e esse grande outro, o nosso outro, é o que nos protege, porque esse grande outro é o grande outro também. Mas não podemos esquecer que o nosso outro, quando estamos psicologizados positivamente, ele é o outro que sabe discernir as ideias, o que pode ser favorável quanto o que pode ser desfavorável. E as ideias que um sujeito tem nem sempre vão ser reproducionistas. Elas são ali o entusiasmo, elas são ali a epifania, elas são ali a nostalgia, talvez. Mas eu não quero gerar dissensão quando eu digo talvez. Eu quero gerar inspiração, motivação, para que, se existe um sujeito neurótico do outro lado, é possível recriar a sua imago, a sua imaginação, e você pode viver uma vida feliz com o infinito, com a cabeça aberta. Uma letra que se chama desejo. O desejo individual, o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo dele, do seu Deus. E esse desejo é o desejo da obediência, uma virtude do Senhor. Como vivemos numa época em que as danações em relação à igreja são muitas, é prudente até dizer que a doutrina, a fé, a espiritualidade, essas experiências, essas ideias e a linha de apuração e computação, a linha de racionalização, a linha de intuição, uma mente sadia dessas ideias vão além do que o ego tem de repressor, de recalcamento. Porque a vida é bem passageira e quanto mais aprendemos a viver, mais sabemos que não sabemos de nada ainda. Sem querer desconstruir o discurso.
Aí que essas significâncias desse meu discurso crítico não tem nada de desestruturador, mas sim de estruturalista. É preciso estruturar o discurso do inconsciente. É preciso desconstruir a alienação do sujeito. É preciso viver de uma forma plena, saudável mentalmente. Aí você me pergunta aonde eu quero chegar com tudo isso. Quando a mente está aberta, receptiva, quando está tudo fluindo livremente, as fenomenologias, aí você começa a entender que o ontológico, o ser, é o nada. Mas esse nada é muita coisa. Porque se você for ficar com essas coisas na cabeça, levando em consideração, né, tanto o seu cérebro vai ficar sobrecarregado de excitações, né, por causa das sobreinterpretações ou superinterpretação, e você acaba inconscientemente agindo nos mecanismos de defesa do ego. Então, para ser um sujeito desarraigado, né, desapegado, né, não demais, tudo nos seus limites, é preciso ter fé, né? É preciso ter força de vontade. É preciso ter criatividade. Criatividade em saber escutar para criar. Que nada permanece como já se foi. A experiência é a madrinha ali do conhecimento, das sabedorias, a experiência. E como experimentamos a vida para ir além do lucro, né, fazendo história, nós não podemos precipitar nada no nosso campo energético. Não podemos ficar obsoletos, estagnados, estagnados egoicamente. Ou até mesmo no sentido da literatura, né? A teoria da literatura ali com o Lucas, grande romancista, com Brecht. Não sei se eu falei direito, mas depois corrijo. Mas enfim, teoria da literatura científica. Aí que você sabe. Você simplesmente sabe. Você simplesmente sabe que a sua singularidade como indivíduo, como espécie humana, é viver a vida. Viver a vida de uma forma espetacular. Se você puder. Se você for bem-aventurado.
E essa boa-aventurança, ela vem das graças do Eterno, do real mesmo, que é um trauma, que é estruturado como um trauma, como ela diz, estruturado como um trauma, separação lá na Capela Sistina dos dedos de Deus, foi separado de Deus, depois se juntou e está à procura de Deus. E esse homem que está à procura de Deus, ele encontra Deus dentro de si. Ele sabe, simplesmente sabe. Assim que é preciso conhecer para saber, é possível curar a ferida do calque para não ter recalque. A ferida das emoções negativas. A ferida dos sentimentos negativos. As feridas emocionais e as feridas até mesmo espirituais. Até porque, vou revelar uma coisa para vocês. No Nirvana, a mente é uma ideia. É uma imaginação. Mas ela existe. Cada um tem sua mentalidade, seu modelo mental de existência. O que faz sentido e o que não faz sentido. Quando tudo isso é possível, a imaginação, o poder de criar a possibilidade, é possível. É possível possibilitar a boa-aventurança. É possível estar centrado. É possível viver do seu self. É possível viver da lógica e da razão. É possível viver sem preocupações, tanto em relação ao futuro, quanto em relação ao passado. Até porque não há tempo. Não há tempo a perder. Então, eu lhe convido, meus assistentes, seres de luz, a ficar mais alguns minutos comigo, enquanto eu termino esse discurso. Certo? O espírito do capitalismo consiste em criar valor, o que é útil à sociedade. O princípio da utilidade na economia, eu não sei se foi Walter Benjamin que disse, ou foi um outro grande filósofo econômico. Mas, de todo modo, é assim que a gente passa a transcender. A transcender, simplesmente transcender a opressão do inimigo de Deus. A opressão da dissensão entre irmãos, a opressão da falta de fraternidade, liberdade, a opressão das divergências, a opressão do próprio antagonismo social, a opressão das próprias inimizades, a opressão do próprio caráter subjetivo, a priori e a posteriori, da experiência do status quo, da moral do sujeito, a opressão psicossintomática, do inconsciente, do consciente e do submundo do ser,
o subconsciente. Aí você gostaria de saber como é possível fazer para desatar os nós lógicos, simbólicos da falta. Porque a falta, a necessidade é a mãe da criatividade. É a matriarca da criatividade, é a matriarca do juízo. É a falta. Porque se falta algo, o sujeito vai atrás para preencher o vazio. Mas se não falta nada, e o sujeito é completo, o sujeito está curado, o sujeito está pronto para o mercado. E quando o sujeito está pronto para o mercado, quando ele tem experiência, é o bastante para levar a sanação tanto da realidade física quanto da realidade imortal da alma. Seguindo doutrina, seguindo filosofia, seguindo a palavra de Deus, seguindo como quer que seja a vontade, a fé, a perseverança, a luz. Então, que você já deve ter percebido nos meus vídeos anteriores as relações de congruência, crítica do discurso, no sentido psicossintomático e patológico. O que é irreal do que é real. E o real é somente o que é lógico, racional. É o que salva. Deus, a razão. Shalom, muito obrigado e até a próxima.